A atitude positiva masculina. Então, assim, o que o homem pode estar cooperando mais, né? Com as atitudes positivas, sendo o homem também da casa. Porque talvez há uma certa divergência, que o homem tem que fazer só isso ou aquilo. Então, a gente vai estar fazendo bate-bola aqui, eu, o pastor Dalto, para ver que o homem pode estar cooperando mais. Ou deixar de fazer algumas coisas também, né? Pode ser também, né? Que deixar de fazer. Isso, então nós vamos estar falando a respeito desse tema aí. Atitudes positivas a respeito do homem, né? Ô, gente, o programa ao vivo é ótimo. Já chorei aqui. Isso é porque eu tô com dor de garganta. E aí eu tô rouca também, junta um com o outro, enfim. Mas é só porque esse quadro, quando nós fizemos na rádio, bombou. Eu diria que realmente fez toda a diferença. Eu falei, a gente tem que levar para televisão esse quadro para a gente falar atitudes positivas do homem no casamento. Será que os homens estão tendo mais atitudes positivas ou negativas? Léo, o que você tem visto ao longo, né, dessa caminhada, acompanhando casais nos gabinetes? O que você tem visto? Eu tenho visto as duas, né? Não posso falar que tem uma em detrimento da outra, mas eu tenho visto as duas situações. Acho que a primeira posição que o homem, atitude positiva que o homem tem que ter, é nunca sair da posição da qual foi estabelecida. Quando a Bíblia diz que Cristo, Deus é o cabeça de Cristo, e Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher, é essa posição que ele não deve perder. Porque ele, nessa posição, ele tem como equacionar, equilibrar e Deus agir em favor da vida dele. Então, a primeira atitude positiva, ele não sair dessa posição. Saber que Cristo, que Deus é o cabeça de Cristo e que Cristo é o cabeça dele, e sendo assim um Cristo, o homem tendo Cristo como seu cabeça, necessariamente a mulher vai aceitar esse homem como cabeça, porque vai fazer tudo em conformidade dessa hierarquia. É Deus, Cristo, o homem e a mulher, com certeza. Eu achei, isso é fato, mas vamos para a prática. Vamos para a prática. Vamos para a prática porque, o senhor lembra, o senhor estava no programa da rádio, e as mulheres, nós não estamos muito exigentes, não. A gente observou vários comentários, né, doutor Dalton, de mulheres falando sobre atitudes positivas de um homem, que vinham desde bom dia, tudo bem, coisas simples, como um cumprimento. E os homens também, a gente ouvia os homens falando que as mulheres estão exigindo demais. Mas quais que seriam aquelas atitudes básicas, positivas, que um homem pode ter para que ele tenha um casamento bem sucedido, uma mulher satisfeita em casa? Uma coisa que eu quero colocar primeiro é o seguinte, porque na minha experiência no consultório, por isso essas ideias vieram exatamente disso. O relacionamento amoroso hoje, ele mudou. As mulheres não são as mesmas, então elas demandam muito mais. Então, muitas vezes... A gente exige mais hoje? Não, elas demandam até uma coisa que é um direito delas. Igual, por exemplo, quando você fala, por exemplo, de duas coisas que nós falamos no programa. Uma é fazer o serviço, ajudar no trabalho doméstico, mas as mulheres no programa do rádio, elas queriam muito mais o carinho do que o trabalho doméstico. Teve mulher lá que falou assim, eu prefiro até que nem me ajude a fazer as coisas, mas me dê carinho. É interessante que eu falo muitas vezes com os homens, é por isso, que muitas vezes a visão masculina é aquela visão de você prover. Um bom homem anteriormente era um cara que provia tudo. Aí ele fala que não estou te entendendo, o que está faltando? Você tem casa, tem carro, tem filho, tem uma vida boa. A visão masculina basicamente era a visão do provedor. Só que as mulheres, elas querem, além dessa provisão, porque eu falo que o amor está em cima de uma infraestrutura material, se a Cinderela tivesse casado e fosse morar debaixo da ponte, o conto de fadas não seria feliz para sempre, seria infeliz para sempre. Então, quer dizer, existe uma condição material. Mas as mulheres gostam muito dessa questão sentimental, dessa valorização, desse bom dia. Então, por isso que muitas vezes as mulheres, algumas, preferem que o marido não ajude em atividades domésticas e dê carinho. Mas é claro que são as duas coisas. Mas tem mulher que quer o carinho, quer que o cara também ajude a lavar a vasilha. Não, isso que eu estou te falando.
Mas O que você prefere? Você prefere, homens, preferem carinho da esposa ou que ela faça as coisas pra ele? Eu acho que isso não é questão de preferir, é questão de equilíbrio. Responda a minha Eu pergunta. falei, Responda a minha pergunta. Que é As duas? As duas coisas? Equilíbrio. Por que nós, mulheres, não iremos querer as duas coisas? Mulheres, participem. Mande a sua mensagem, 984029756. 984029756. Está brincando aqui, mas estamos falando sobre atitudes positivas dos homens no casamento. Manda os homens também mandar também. Homens, mandem também as suas perguntas. Aí. Fala aí, né? A gente tá brincando, mas compartilha. Às vezes, será que você tem tido atitude positiva ou não? Ou tá exigindo demais? Compartilha, vamos aproveitar para ajudar mesmo um ao outro aí. Pode falar, doutor Dalmo? Igual essa questão. Quando a mulher fala, por exemplo, que não precisaria ajudar se desse carinho, o que eu penso é que a falta de carinho está tão grande que ela troca uma coisa pela outra. Isso. Mas, na verdade, não é uma coisa pela outra. Os dois são já as duas. é coisa demais. Tô exigindo muito, não. Tô querendo só um, pelo menos o carinho. Porque aí também existem muitas mulheres que são mais práticas, então muitas vezes essas questões domésticas, elas até lidam melhor com isso e preferem fazer, mas no sentido de que se ela para ganhar carinho, ela negociaria, mas a ideia é as duas dos dois lados, tanto do masculino quanto do feminino. Porque eu observo que sempre diante de temas como esse que a gente está tratando, as mulheres sempre comentam ou sempre sentem insatisfação naquela questão mais afetiva. Com relação. E o homem sempre mais pro lado racional. Mas eu faço, mas eu sustento a casa, né? Hoje, muitas mulheres têm ajudado. Mas como trazer esse equilíbrio? Porque o homem, a gente já até conversou aqui, o homem é mais racional, mulher mais emoção, mas os dois têm os dois. Sim. Então, como trabalhar isso bem? Porque eu tenho observado, diante de vários comentários, onde as mulheres sempre estão batendo na tecla do lado sentimental. Isso tem sido algo real. Como o pastor Dalmo diz, houve uma mudança hoje em dia, mas o princípio não pode ser alterado. O princípio nunca pode ser alterado. Quando eu disse que quando Cristo é o cabeça do homem, e certamente Cristo amou a igreja e deu a vida por ela, não passa por essa questão dessa afetividade e desse amor pela mulher. Agora eu pergunto também, não tirando responsabilidade, como o pastor Dalmo mesmo disse, as mulheres mudaram hoje em dia. Houve uma mudança também da questão do tempo, da qualidade, e certamente porque não aproveitar esse tempo tão curto, né? Mas a demanda hoje parece que ela é maior hoje. Uma cobrança hoje em cima da família, em cima do casal. Eu acho que tem que haver uma cumplicidade dessa proteção para que não haja essa perda dessa qualidade, desse investimento na afetividade, nesse equilíbrio como um todo. Eu acho que essa busca pelo material, como você bem colocou, Dalton, e está levando a essa prioridade, essa preferência. Depois a gente vai ver que está faltando, então a gente quer retomar isso de uma forma mais imediata, mais rápida. Então, diante da fala dele... Agora, uma coisa que eu acho importante trabalhar, pela experiência que eu tenho no consultório, você vê que dá muito problema de relacionamento, é o que acontece. Eu acho que tem que ampliar o conceito de masculinidade e o conceito de feminilidade. Sim. Porque o conceito de masculinidade e de feminilidade, de uma certa forma, foi ampliado. Mas o de masculinidade, como a maioria dos relacionamentos, existe uma relação de domínio e o homem normalmente é o que domina mais, ele não quer mudar o jogo. É como se ele quisesse manter a mesma condição que ele tinha antes. Eu falo que ele quer ser, muitas vezes, só o provedor, mas ele quer a ajuda da mulher para prover e deixa o resto por conta dela. Então, eu falo que muitas vezes o homem é cômodo. Agora, uma coisa que eu acho interessante na questão do cabeça, eu também concordo nessa hierarquia, só que eu acho que muitas vezes o cara deixa de ser cabeça e vira cabeçudo. Olha, diga não aos cabeçudos. Isso não é uma atitude positiva do homem, ser cabeçudo. Em que sentido? Ele tem que dar a última palavra, mas a última palavra não significa que ele não possa concordar com uma sugestão da mãe ou de um filho. Claro. Então, muitas vezes, a pessoa, quando eu falo que ele é cabeçudo, é que ele acha que ele tem que fazer o que ele quiser,
do jeito que ele quiser, da forma que ele quiser. Na hora que ele e quer, a né? mulher e os filhos têm que se submeter a ele. Entendi. Ele não Autoritarismo. leva em consideração. Por Tá isso que eu certo. falo que muitas vezes essa relação entre liderança e submissão vira mais ou menos uma situação de autoritarismo e escravidão. Certo. Como se a mulher tivesse que fazer. Chega, obviamente, por que eu falo que muitas vezes o homem acaba agredindo a mulher? Porque ele acha que a mulher é uma posse dele. Eu falo que tem gente que confunde certidão de casamento com contrato de compra e venda. Ó, gente, Como se você doutor tivesse Dalton, Ricardo, comprando. isso é muito sério, porque eu tô comentando isso, doutor Dalton, porque nós temos falado muito aqui no programa sobre a violência contra a mulher. E violência verbal, violência física, né? Nós temos aí leis onde garantem esse direito, que já é um direito que nós todos temos de ser respeitado, de ser valorizado. Mas hoje existe até uma legislação específica para a mulher. Então eu queria que o senhor repetisse isso, que eu acho que é muito importante, essa frase que o senhor disse aí, sobre a mulher quando você casa, que é uma visão errada que os homens têm. Em cima disso, Não é um contrato. eu Dalton reforço, acho interessante isso, mas eu pergunto também se, como o Dalton disse, que questão hoje da mulher está no lugar dela hoje, na posição de ser feminina, mas também tinha um espaço para uma questão da igualdade. A mulher busca a igualdade, então tem a Maria da Penha, né? Então a gente podia fazer uma lei também, Maria da Lenha, que tem um homem apanhando aí, amigão. Não tem Mas homem o apanhando número aí? é menor. Ah, não sei se é menor. Não, o número é menor. Mas aí ele vai para a justiça comum. Homem não vai lá não, porque fica feio. Mas realmente existe isso. Mas eu falo muitas vezes que a mulher tem que sair de um lugar, porque muitas vezes o homem hoje tem... O homem sempre viu. Duas posições erradas do homem é ver a mulher como um objeto sexual e como uma propriedade. A mulher é uma pessoa, tem a parte da sexualidade. Ela não é uma propriedade. Mas existem mulheres realmente também que agridem o homem, porque muitas vezes o cara não quer revidar. E aí fica aquela história que a agressividade, tanto do lado masculino como do feminino, Ele não revida correta. e busca outra. Agora, de forma geral, você vê que os homens lidam muitas vezes com as mulheres como se ela fosse uma propriedade. Ela muitas vezes não é a esposa, ela é a mulher, a minha mulher, como diz outro. E não Certo. a minha esposa, porque o conceito de esposa implica um afeto, né? Isso é realmente complicado. E o conceito de esposa implica em atitudes positivas que os homens devem ter. E Cristo morreu pela igreja, né? E a Bíblia fala, né, que o homem, ele deve... Amar a esposa como Cristo amou a igreja, morrer por ela. Agora, E qual que é essa atitude positiva de morrer pela esposa? Vamos lá. Léo, como pastor, o que é morrer ali pela esposa? Gente, eu tô gostando desse programa, tô gostando desse bloco. Eu, como esposa, perguntando pro marido, vamos lá, a Lusa fala, depois o doutor Dalton entra aí para completar. Eu penso que morrer não é se anular. Não, de jeito nenhum. Acho que é uma morte consciente, dia após dia. A consciência começa na hora que começa a relacionar o namoro, para depois o noivado, depois o casamento. Com certeza. Você até que pensa que vai morrer. Então, não é morrer, Vai pra frente. acho que a pessoa não pode confundir, morrer não é se anular. É uma questão, é um paradoxo, é entre a morte para dar vida. Que foi isso que Cristo fez. Ele morreu, mas é que gerou vida. Eu acho que essa morte do eu, dessa coisa onde que vai quebrar o princípio, quando há essa morte, certamente haverá um princípio que vai ser estabelecido, então é o paradoxo da morte para a vida. Eu penso assim. É porque eu fico pensando quando a gente... Porque as pessoas pensam assim, não, se eu cada um tiro, eu vou entrar isso no é lugar. morrer, né? Eu acho que a atitude positiva já começa, porque para ter uma atitude já começa na mente. Já começa uma atitude interna, não é mesmo, doutor Dalton? Então, quando fala o homem, né, como Cristo morreu pela igreja, isso tudo começa internalizado por dentro. As atitudes positivas não são coisas gigantescas, mas começam de coisas tão simples, porque Cristo, ele é simples, não é? Sem dúvida. E agora, mas você falou uma coisa a respeito da emoção. Nós temos que entender, o que eu quero trabalhar é o seguinte, existe um aspecto cultural milenar na forma do homem ser e da mulher ser. Antes se dividia como se o homem tivesse que fazer essa parte do trabalho e a mulher ficava dentro de casa, fazia as prendas domésticas e resolvia o problema de casa. Sim. Hoje é muito mais do que isso. A mulher batalhou e conseguiu o lugar dela, que ela merece. A mulher não é só uma dona de casa, ela é uma pessoa e ela pode fazer outras coisas. Mas o homem, muitas vezes, ficou parado nesse tempo.
Então, quer dizer, o homem tem que aprender a absorver a emoção. Eu trabalho tanto com homem quanto mulher o equilíbrio psicológico. A emoção ela é fundamental para você saber se você gosta ou se você não gosta. Quanto mais colocada no fundo a emoção tiver, mais a pessoa transforma aquilo, muitas vezes, em agressividade. Porque se a mulher é a minha propriedade, eu posso fazer com ela o que eu quiser. Então, ele não a vê como uma pessoa que ele vai amar como Cristo amou a igreja, mas alguém que vai ficar por conta dela. E a maioria das vezes que eu vejo, quanto mais imaturo é o homem, ele quer como esposa uma continuação da mãe. Eu falo que é uma mulher que faz tudo que a mãe faz e ele faz sexo com ela. Então, quer dizer, é uma mulher que vem como se ela fosse a continuidade da mãe. Os dois relacionamentos são diferentes. Uma coisa é a relação de pais e filhos e outra relação de marido e mulher. Relacionamento amoroso implica em equilíbrio e ele é via dupla. Agora, Dalton, só um instantinho, e você falou a questão que o homem procura uma mãe, mas há um contraposto também, quando a mulher procura no homem um pai. Então, que nós temos que estabelecer uma linha, até um certo ponto, o homem que vai atender. E desse ponto para lá é Deus que vai atender. Quando as pessoas não sabem separar essa linha, ela exige do homem uma coisa que só Deus pode dar. Como o homem não é Deus, esse cara vai secar, vai virar um bacalhau, mas não vai satisfazê-lo. Então tem que haver uma compreensão até um certo ponto, é onde o homem vai suprir, e até o outro ponto é onde Deus vai suprir. Então a pessoa precisa entender essa relação individual, dessa intimidade com Deus, para ela saber o que ela vai cobrar que o homem pode dar, o que ela vai pedir que só Deus pode dar. Eu acho também que não há uma luz em cima disso. Acho que há uma confusão em cima disso, que até onde o homem dá e até onde Deus começa a agir. Não, tem o lado da mulher no sentido dela também querer um pai ou dela querer uma pessoa que faça, se ela teve um pai atencioso, como se aquele pai fosse, o marido fosse pai. O marido não é pai, mulher não é mãe, apesar de o marido cuidar, a mulher cuidar, mas pressupõe um relacionamento entre pessoas adultas e que cada um faz para si e ajuda o outro. Isso é um relacionamento equilibrado. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.